seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Amém, amado, que bênção. É uma grande honra poder estar aqui mais uma vez compartilhando da Palavra de Deus. Para você que me conhece, eu sou Samuel Bernardo. Para você que não me conhece, eu sou aquele rapaz que aparece aqui todo o terceiro culto do mês. Amém? Então, amado, é uma grande honra. Nós queremos aqui abrir esse lugar e essa oportunidade para agradecer a você pelo seu envolvimento, oração, dedicação, ofertas, sementes que estão alcançando e redundando diante de Deus para o avanço do reino do Senhor. Amém? Então, amado, nós não podemos fazer nada sozinho. O reino de Deus, ele é algo que todos nós trabalhamos juntos para o mesmo propósito. Por isso se chama reino, não se chama império. Amém? Então, nós estamos aqui, em primeiro lugar, para agradecer o seu envolvimento, o seu amor, sua dedicação, as palavras de amor, até cartinha das crianças, a gente já recebeu de tamanho a expressão de amor que nós temos nessa igreja. Então, nós somos muito gratos. Somos gratos e também transmitimos um abraço e um cheiro, um carinho da Igreja Verbo da Vida em Angola, na pessoa do pastor Jutes. Muito obrigado, eles são muito gratos por vocês enviarem esse casal, na verdade, essa família lá, e eles são muito gratos e mandou uma saudação para todos vocês. Sintam-se abraçados e amados pela Igreja Verbo da Vida em Angola. Amém? E para a gente avançar, tivemos aqui um culto poderoso, o culto passado, e Deus tem uma palavra fresca para liberar sobre a sua vida nessa tarde, na verdade agora já noite. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, João capítulo 17. João capítulo 17 é um texto muito importante, ao qual ele vai trazer a menção de Jesus fazendo um tipo de oração aos seus discípulos, quando ele já estava próximo da sua partida. Então ele começa a orar pelos discípulos que estavam presentes, mas também já olhando para o futuro e orando também pelas nossas próprias vidas. E lá no versículo 21, ele fala o seguinte, você chegou lá? João capítulo 17, versículo 21. Diz o seguinte, para que todos sejam... Não, você não leu, eu vou te dar mais uma oportunidade. Você está no culto de missões, na Igreja Verbo da Vida, em Campo Grande, fervoroso, animado. Então você vai ler bem a sua Bíblia. Diz o seguinte, para que todos sejam um. Então, amado, vamos começar, e a Bíblia vem nos falar que ele vai trazer menção nesse texto sobre a importância de sermos um. A Bíblia vai apresentar que nós temos um Deus manifesto em três pessoas. Por isso que no termo teológico, ele vai apresentar a palavra trindade, mas a palavra trindade não existe na Bíblia. É um termo que se achou, se não me engano, no século II, depois de Cristo, para tentar trazer uma conotação para Deus. Há uma dificuldade, porque vários tipos de religião, ou os povos pagãos, eles tinham um tipo de adoração, eles eram politeístas, adoravam a mais de um Deus. E quando o cristianismo entrou com uma coisa totalmente diferente, com o que é a trindade. Em nenhuma outra religião você vai ver isso. Um Deus que se manifesta em três pessoas. Nós temos aí um texto que vai trazer base disso. É o que está lá escrito, se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Em que diz que Deus Pai vai falando sobre a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Vai apresentar a trindade de uma forma. Mas para ficar bem prático para nós vamos olhar para um triângulo. Um triângulo, ele é um componente geométrico em que ele tem três pontas, sim ou não? Mas independente dele ter três pontas, ele continua sendo um triângulo. Então cada ponta vai representar uma parte da divindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Todos são deuses. O Espírito Santo não é menos Deus do que Jesus. Jesus não é menos Deus do que Deus Pai. Todos eles são deuses. E todos eles habitam, estão corroborando para a nossa vida. E quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a oração que Jesus faz, ele faz a oração mencionando que eles possam ser um, como eu sou um com o Pai.
Então, amado, quando nós vamos olhar para a Bíblia vai apresentar aqui, olhando para Deus, a Bíblia traz a menção em 1 João capítulo 4, que Deus, ele é amor. Ele não tem amor. É uma capacidade da característica ou do caráter de Deus, ele é amor. Amém? E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a unidade também vai transmitir aquilo que Deus é. Deus é único. E único também ele é o único Deus ou a única religião que se adora a um Deus manifesta em 3 pessoas. Isso pode às vezes até confundir a nossa mente, mas é um diferencial que trouxe para a manifestação da pregação do Evangelho. Mas eu não vou olhar para esse ponto. E o que eu quero frisar é a importância de sermos um. Olha para o seu vizinho e diga: eu sou um contigo. Essa expressão está falando sobre ser um no corpo de Cristo. Amém? Jesus, ele tem, ou a palavra, ela tem essa menção de apontar para a importância do número 1. Deus é um. A Bíblia diz que o mistério do casamento revelado entre Cristo e a igreja é para que os dois se tornem uma só carne. Amém? A Bíblia vem falando sobre a importância da unidade. Ela fala quando... Em Gênesis capítulo 11, se eu não me engano, a Bíblia fala sobre a Torre de Babel, em que todos aqueles homens com um propósito errado, com a motivação errada, mas estavam unidos na mesma fala, no mesmo propósito e no mesmo envolvimento, nada lhe era impossível de concretizar o objetivo que estava sendo colocado diante deles. Ao ponto do próprio Deus precisar descer para confundir as línguas, para que eles não cumprissem o seu propósito. Porque Deus tinha dado uma ordem para eles se espalharem sobre a terra, e eles queriam colocar todos concentrados, ter uma torre, ser célebre, e estarem, na verdade, tentando, se mais uma vez houvesse o juízo do dilúvio, nós vamos ter uma torre que as águas não vão poder nos matar. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, a importância de Deus em transmitir sobre a unidade, porque a unidade revela a Deus. Você pode falar isso comigo? A unidade revela a Deus. Quando a gente vai olhar um pouco sobre o meio empresarial, quando as empresas começam a desenvolver e a crescer, e elas começam a ter franquias ou terem frentes de trabalho, um dos maiores cuidados com a expansão ou crescimento é você conseguir manter o mesmo padrão ou a mesma excelência que começou para não perder os seus clientes. No Evangelho, às vezes, algumas pessoas estão perdendo a essência do Evangelho. E o fato de estar crescendo, parece que colocar mais coisa dentro da sacola vai trazer algo atrativo. Lá nos Estados Unidos, as pessoas falaram que, amado, um cafezinho e um bolinho para dar para as pessoas no final do culto não é motivação para as pessoas encherem e virem à igreja. O que enche a igreja é o poder da palavra e a expressão do Espírito Santo manifesto, transformando vidas. Não são estratégias humanas para atrair pessoas que vão trazer o crescimento. O crescimento está envolvido aonde Deus está envolvido. E sabe de uma coisa? Não mude a fórmula para tentar atrair pessoas. O que vem ao meu coração em a gente comunicar e conversar essa noite é que nós possamos manter ao mesmo nível de unidade. Porque o crescimento e a expansão vão vir. Mas a gente não pode deixar de perder a essência para criar algo diferente da fórmula que Deus fez. E deu certo. Porque há mais de 2000 anos é o mesmo evangelho pregado e os mesmos resultados continuam acontecendo. Quando eu prego, o milagre vai acontecer. Porque é a assinatura de Deus. Aonde a palavra é ministrada, Deus ele vem assinar como a testificação daquele evangelho. Não são estratégias humanas, planejamento. Eu não estou falando que nenhum grupo de igreja ou diretoria não possa estudar, mapear, fazer planos. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando das vezes a gente não ter o cuidado de perder o poder que há na unidade para criar uma coisa que não é evangelho. Cuidado, amado, com muita novidade, muita musiquinha, muita coisa no YouTube. Se um pregador falar uma coisa um pouquinho diferente do que você ouviu, não, ele está falando a verdade. Não, a verdade não é um testemunho, uma pregação. A verdade é a palavra. Eu vou ficar naquilo que é a palavra. Eu vou ficar naquilo que é a fonte. Se a receita de bolo deu certo, para de querer inventar outra receita. Fica com a receita do evangelho.
Porque Ele é cura para quem está precisando de cura. Ele é provisão para aquele que está necessitado. Ele é paz para quem está desesperançado. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Eu quero chamar, por gentileza, a minha equipe de efeitos especiais. Para você não falar que não teve. Pode trazer. E enquanto estão trazendo aqui nossos efeitos especiais, vou continuar lendo o texto. Então a Bíblia diz, João capítulo 17, versículo 21, dizendo do 21 ao 23, para que todos sejam um, como tu e o Pai em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o fato de vivermos em unidade é uma prova para o mundo em que Deus, ou que Jesus foi enviado da parte de Deus, e que nós somos enviados de Deus. Pode apoiar aqui. Fica calmo, não vou empinar, não vou dar nada disso. Não vou riscar o chão. Vai tudo continuar na perfeita paz. Vou continuar a leitura, fica calmo. E deles a glória em mim, e me deste que sejam um, como eu sou, ou como nós somos um. A eles também a mim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado, e eles têm me amado a mim. Então essa oração que Jesus fez para os seus discípulos é uma prova de que quando eu ando em unidade, eu vou transmitir a imagem daquilo que Deus é. Deus é único e na sua unidade Ele transmite, na sua unicidade Ele transmite unidade. Unidade não é estar reunido no mesmo lugar. Você pode estar pegando o trem daqui para a central, está bem apertado, ali tem muita gente juntas, mas não tem unidade. Unidade não é apenas estar no mesmo lugar que as pessoas estão. A Bíblia vem falando que a perfeita unidade, primeiro, é estarmos todos reunidos no mesmo propósito. A Bíblia diz no livro de Coríntios que nós tenhamos a mesma forma de pensar, de falar, o mesmo propósito, a mesma perspectiva. Então não adianta a liderança da igreja estar falando A e você está pensando B. O carro não vai andar assim. Um carro só tem um volante. Se você não está no volante, senta no banco de carona e aproveita a paisagem. Mas não se meta quem está dirigindo. Amém? Desculpa aí. Essa aí tu vai até fresca. Mas voltando para cá, que era aquilo que veio no meu espírito para comunicar para vocês, o dono da bicicleta me perdoa, mas eu vou mexer um pouco aqui. Então a gente precisa entender, para que esse mecanismo funcione, nós temos algo chamado corrente. Sim ou não? Fiquei espantado, achei que você nunca tinha andado de bicicleta. Pelo amor de Deus. E aí, nós entendemos que se a corrente está fora do lugar, ou um desses... É o quê? Como dente, Pedro? Não é dente não, é? Elos. Obrigado, pastor Alex da Cultura. Elos. Se cada um desses elos se romper, a bicicleta, ela perde o seu sentido. Ela perde seu propósito. Ao invés dela me impulsionar para levar para algum lugar, sou eu que tenho que levar ela para o concerto. Sabe de uma coisa? Você não pode se colocar numa condição em que o diabo trabalha na sua vida para você ser o elo que vai se quebrar e não Deus poder cumprir um propósito por conta disso. O crescimento nos traz responsabilidade. E a responsabilidade é manter o vínculo da unidade em paz naquilo que é o processo. É uma direção e nessa direção todos juntos no mesmo propósito. Ah, mas eu penso diferente. Não tem problema pensar diferente. Tem problema você deixar no seu coração o diabo entrar para trazer divisão a um propósito que Deus colocou. A bicicleta, para andar, ela precisa da corrente dos elos estarem unidos. Porque um elo fraco vai trazer dano não para a corrente, mas para a bicicleta e para o dono da bicicleta. Então, em primeiro lugar, a responsabilidade de cada filho de Deus em conservar o seu coração limpo para não deixar que a divisão entre no nosso meio. O apóstolo Paulo, antes dele transmitir a palavra sobre a Santa Ceia,
em que nos vai trazer a menção de mesa, a comunhão, ou até aquilo que nós devemos fazer antes da vinda de Cristo, em memória daquilo que foi o sacrifício, ele vem trazendo uma correção e dizendo por que vocês estão assim, se reunindo, vocês estão no mesmo lugar, mas estão se devorando. Um está mais preocupado com o que vai fazer do que o outro. Amado, unidade não é o que representa ao seu pensamento, da forma como você quer. Unidade é eu me associar a uma visão, e nessa visão está inteiramente ligado de coração, e pode dar o sangue, dar na canela, eu continuo seguindo essa visão. Amado, a expansão vai vir, mas o crescimento não pode tornar elos fracos, para que possa romper e trazer prejuízo ao reino de Deus. Então, em primeiro lugar, para a bicicleta andar, a corrente, ela tem que estar no lugar certo. Porque quando ela sai do lugar, ela também não cumpre o propósito. E cada pessoa no seu lugar vai fazer o avanço projetado para aquilo que Deus quer. Ministério de música, venha para cá, por gentileza. A gente não está acabando, fica calmo. Não preguei 2 minutos não, calma. É só para você ver os efeitos especiais. Amém? Mas calma, né? Calma. Não é cada um no seu papel. Pedro, você vai vir cantar. Irmão do teclado, vem cá. Você também não vai tocar, não. Você vai pro teclado. Sim. Bateria. Sim, é. Você é baixo, você. Baixo. Guitarra. Falar que ela já... Não. Ela já toca violão. Então a senhora, por gentileza. Não, você toca violão. Ela não sei, né, gente? Desculpa. Não, ela toca violão. Às vezes eu vejo no culto das mulheres. Eu acompanho. Não, tá bom. Vai. Tá bom. Então, mas você então fica... Só não vou pedir para ficar no... E aí, vamos lá, vamos tocar a mesma música, a última música. Seu nome é cura, é poderoso. Vamos cantar. Teu nome é vida, destrói cadeias. O quê? Nem começou e você já está vendo que tá bom. Por que, amado, isso? Porque não importa, está no mesmo propósito. Mas se você quiser ficar num lugar que não é chamado, não vai funcionar. A corrente precisa estar no lugar certo para a bicicleta andar. Se ela estiver fora do lugar, eu posso ter o talento, posso ter a unção, mas a peça certa no lugar errado, continua as coisas dando errado. Deus chamou cada um para ser uma parte importante no corpo de Cristo. E não importa o lugar do corpo que você está, o importante é que você está no corpo. A Bíblia diz em Salmo 133, ó, quão bom e quão agradável que os irmãos estejam em união. A Bíblia diz que é como o óleo fresco que desce da cabeça, da autoridade e vai descendo sobre todo o corpo. Não importa onde você está, mas se você está no corpo, a unção vai te pegar onde você está. Não tem lugares de importância. Ah, isso aqui é melhor, isso aqui dá mais destaque. Porque quando cada um não está no lugar certo, não importa se nós temos o melhor guitarrista, mas ele não está no lugar certo, a música não flui. E música é composta de melodia, harmonia. Não tem ritmo, não tem como ter harmonia se não tem harmonia nem nas habilidades. Mas agora, vamos lá, agora troca. Todo mundo vem para o seu papel. Baixista no baixista, guitarra na guitarra. Ficaram curiosos de ver o Pedro cantar? Cantou? Aleluia. Tem que avançar. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Todo mundo está no seu mesmo lugar. Sim ou não? Agora cada um vai cantar a música que mais gosta.
Ele vai tocar a música que ele quiser cantar. Você é sua, você é sua, você é sua, você é sua. Cada um vai cantar a música a que mais gosta. Todos juntos. Eu vou cantar 1, 2, 3 e todo mundo vai cantar ou tocar a mesma música. 1, 2... Não, vamos lá. A igreja toda vai contar até 3 comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair. Para, por favor. Todos estão no seu devido lugar. Mas não vai funcionar quando eu estou no meu lugar querendo fazer o que eu gosto. Eu preciso estar no meu lugar, fazendo aquilo que a visão foi proposta, para as coisas darem certo. O corpo de Cristo não significa o que você gosta de fazer. O corpo de Cristo significa... O corpo de Cristo significa o que você precisa fazer. Então não importa ser corrente, se não estiver no lugar certo, não anda. Mas também não adianta ser uma corrente que está emperrada. Para funcionar, ela precisa estar lubrificada. Eu não vou botar óleo, já falei para o irmão que essa bicicleta é cara. Não vou passar óleo, no exemplo ia rolar o óleo, mas não vou usar. Mas você vai exemplificar. Cadê? Fica ainda aí que a gente está acabando. Quando a corrente está seca, desgastada, muita poeira, então você precisa lubrificar, colocar graxa ou óleo, acho que é graxa, não é nem óleo, graxa, para que a engrenagem possa estar perfeitamente lubrificada e a plena operação da bicicleta poder funcionar. Então, amado, sabia que dentro da igreja você pode estar no lugar certo, no propósito certo, mas também emperrado. Em que as coisas do Espírito não estão fluindo, que parece que você quer fazer só na força do braço. Não vai dar certo também. Vai andar capenga e a bicicleta não desenvolve. Amado, nessa noite há uma unção específica nesse lugar. Não só para colocar cada coisa em seu lugar, para você andar no mesmo propósito e visão da parte de Deus, mas para você não ser aquela pessoa que está emperrando a visão. Você é aquele que contribui para a visão fluir, para que o avanço corra. Amado, o crescimento não vai impactar a mesma qualidade, não vai impactar aquilo que Deus propõe para esse lugar. Nós vamos crescer muito em números, mas não vamos perder a nossa essência. Porque o grande problema das igrejas fica aí, minha filha, calma. Calma. Ah, o telão? Desculpa, gente, então fica só do lado. Desculpa. E aí, voltando para esse lugar. A corrente no lugar certo. Todos os elos conectados com o mesmo propósito, ela bem lubrificada, você pode pegar uma boa tirada e você vai chegar no objetivo que você chamou. A igreja é o corpo de Cristo, em que quando algo está errado ou algo está fraco, a gente não joga fora. O corpo, ele mesmo se autopreserva. Quando há um dano, ele mesmo cria um sistema de proteção em não expor o que está errado. A gente não pega o dedão que está machucado, que a unha virou 3 vezes, um mortal twist carpado. Não! A gente vai preservar aquilo para que o tempo certo, com a medicação certa, vai haver a restauração. E depois ela volta em plena operação. Amado, não estamos expondo o reino, nós estamos preservando para que haja cura, para que haja restauração. Porque isso é unidade. Precisamos manter a unidade, porque a unidade revela a Deus. E uma casa dividida, já sabe quem revela. Porque, amado, se nem o próprio diabo aplica isso no reino dele. Porque no reino dele ele não quer divisão. Mateus 12, 25. Creio que é isso. Quando a Bíblia diz que o reino dividido não pode subsistir. Ou quando alguns fariseus foram indagar Jesus em que, porque ele fazia isso. E Jesus veio falando que ele não pode ser enviado de Beelzebul, pelo contrário, ele é enviado da parte de Deus. E ele fala sobre divisão. Amado, não podemos permitir em que o diabo ache uma brecha para que um dos elos possam ser quebrados. Você é responsável pelo elo que está do seu lado.
Ah, não, mas ele já, desculpa a expressão, ele já é burro velho, já sabe fazer a vida dele, eu vou ter que ficar cuidando, amado. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus, cada peça, cada pessoa é importante. Quando você dissipa algo do seu corpo, não é mais corpo, é uma parte. Se o meu dedo for cortado, ele não é mais Samuel. Ele é o dedo isolado do corpo de Samuel. Quando ele for reintegrado, até na medicina chama ele... Peça não, meu Deus, eu esqueci a expressão. Mas depois o pastor Alex vai me ajudar. Não, antes de ser enxertado, quando alguém amputa uma parte do corpo, ele, dependendo da parte, ele precisa ser conservado no gelo. E dependendo da hora, ele consegue ser enxertado. Oi? Ainda na estrutura, mas a gente vai chegar até lá. E aí, vou dizer parte, mas não é parte, você entendeu muito bem, tá? Então não adianta algo ser, Jesus, cortado. Tá cheio de pegadinha hoje. Foi cortado e será algo isolado e esquecer. Porque, amado, aquilo que é cortado, ele vai necrosar e vai morrer. Porque ele está fora da fonte, a fonte está dentro do corpo. O corpo que é a fonte de vida para todas essas células, moléculas, membros, dedos, unha. E cada coisa é importante, até o teu cílio é importante no teu corpo. Porque ele permite que poeira não entre e isso atrapalhe a sua forma de ver. Até esse cabelinho que você acha que não importa, é importante no seu corpo. Então todos são importantes no corpo de Cristo. Não tem nada sem sentido no corpo. E cada um vai trabalhar e operar aquilo que é bom. Mas se a minha mão faz algo bom, o valor não é dado à mão, o valor é dado ao corpo. Não dá um troféu para uma mão, dá um troféu para o corpo. Se você é bom em jogar sinuca, você não vai ser promovido à sua mão. Todo o corpo recebe a medalha e recebe a honra pelo aquilo que foi o trabalho. Se é o futebol, não é só o meu pé que é valorizado. Todo o corpo é honrado e valorizado pelo aquilo que fez. Então não importa se o pé está brilhando, se a mão está brilhando, se o ouvido está brilhando, não importa. Se faz parte do corpo, a glória vai vir para o corpo. Então, amado, precisamos manter a unidade. Porque na unidade é onde Deus vai poder operar. E aquilo que é o objetivo. Eu tirei que levantar, né? Vai funcionar. Vai avançar. Vai correr. E vai chegar ao objetivo. Caramba, muito tempo. Então, amados, para a gente começar a encerrar, você é um elo dessa corrente, em que não está sendo desprezada ou jogada para fora. E se tem alguma coisa que não está bem ajustada, aquele que sabe trabalhar bem na bicicleta vai lubrificar bem você com o óleo do Espírito Santo para tirar todas as impurezas, toda poeira, tudo que está atrapalhando para cumprir o propósito. Ah, mas eu faria assim, amado. Se não é você o dono da visão, se submeta e avance naquilo que Deus quer. Porque na expansão não vamos perder em qualidade, mas vamos crescer na essência, conservar a receita. Grandes empresas mantêm a receita ou do bolo da comida a 7 chaves. Porque o sucesso da empresa está em conservar o segredo daquela receita. E o sucesso da igreja é manter o sucesso que é a receita de Cristo, o Evangelho. Se eu vivo no Evangelho, eu vou continuar usufruindo do sucesso do reino de Deus. Agora, quando a gente começa a inventar, em querer colocar coisa que não foi proposta, porque parece que está dando certo para outra pessoa, amado, a Bíblia não nos chama para viver uma vida de competição ou de comparação. O que é autêntico não precisa se acostumar com aquilo que é a vida do outro. Deus fez os seus filhos únicos. E para a gente começar a concluir isso, o número 1 é um número que na matemática é praticamente impossível de dividir. Estou mentindo? Dá para dividir, mas não é tão fácil como o outro número. Pô, matemática não faz isso. Por isso que a Bíblia vai nos apontar a importância de sermos um. E ser um não é só estar reunido. Ser um não é só fazer parte do culto. Ser um é você ser o culto. É ser a adoração de Deus. É ser a expressão daquilo que Deus tem. É ter o cuidado com o amor ao próximo. Amado, vamos crescer e expandir. Mas vamos manter
a qualidade da receita original. Porque o nosso sucesso está entrelaçado a isso. E aonde há unidade, há o mover de Deus. Porque Atos capítulo 4, quando a igreja não retrocedeu, mas uníssona e unânime, em oração, buscou ao Senhor, o poder se manifestou, que não foi uma pessoa que sentiu o poder caiu. Foi o ambiente que tremeu de acordo com a glória de Deus. E amado, eu não sei se você está interessado. Não é só você cair no Espírito, não. Mas Deus quer fazer algo sobrenatural nesse lugar, em que ambientes vão cair de acordo com o poder de Deus que está aqui. Pessoas que nem vão precisar, de repente, ouvir uma instrução, mas a própria presença manifesta de Deus vai trazer ela consciência de pecado, de arrependimento, e ela vai entregar sua vida a Cristo. Porque, amado, quando a gente vai ver o ambiente de avivamento, avivamento está relacionado à unidade. Porque quando a igreja estava dividida, os morávios começaram a orar, mas começaram com picuinha, com fofoca, com coisa que acontece em igreja. Mas quando se arrependeram e voltaram todos na mesma visão, o avivamento chegou e durou 100 anos. Nas Filipinas, quando estava lá, o país todo ruim, nem produção direita eles tinham, mas decidiram se unir. Várias igrejas abandonaram as suas placas e decidiram se unir a uma visão. O avivamento foi tão grande que a flora e a fauna do país mudou, as cadeias fecharam, não tinha mais prisioneiro. Por conta da unidade, porque a unidade revela a Deus. Assim como eu sou um contigo, para que o mundo saiba que eles são um. Então o mundo precisa ver a unidade do corpo de Cristo, para que nós possamos mostrar aquilo que é a imagem de Deus. Amado, um quebra-cabeça, eles são várias partes de várias peças pequenas, mas todas juntas formam uma imagem. Você é uma parte do quebra-cabeça. Para que o mundo veja Cristo, você precisa estar encaixado no lugar certo, para que a imagem dele seja revelada. Agora, quando você está assim, não, aqui não apareço muito, aqui eu não tenho isso, aqui eu não tenho destaque, aqui eu não falo isso, ou então o meu líder de discipulado falou isso, o meu líder de departamento falou isso. Amado, a gente passa por isso na igreja, mas isso passa. A gente precisa crescer e abandonar essas práticas, porque há um propósito muito maior do que alguém falar alguma forma com você que você ficou chateado. Amado, imagine se Jesus parasse porque chamaram ele de Beelzebu, endemoniado, ou aquele que comeu com o publicano. Amado, Jesus foi um dos mais hostilizados, de forma como foi falado, mas ele não parou por conta disso. Ele continuou o propósito, que ele sabia quem ele era. Saiba quem você é no corpo de Cristo, e você é importante. Não pare por conta de alguma palavra ou até às vezes mal entendido. Porque, amado, o diabo se aproveita dessas brechas para montar um cenário diante de você dizendo ninguém te ama. Tá vendo essa igreja que estão fazendo com você? Isso é injustiça. Olha, se você estivesse no lugar dele, você faria diferente. Se você não tomar o cuidado, essas mesmas palavras vão te levar a um lugar de rebelião. Você começa a falar, não, se eu estivesse no lugar do pastor Josias, eu não vinha de azul. Azul não combina com o culto de hoje. O culto de hoje é verde. E às vezes coisas tão banais e tão pequenas nos impedem de viver o propósito. Porque a gente está dando ouvido. Ao invés de ouvir a palavra, para sermos um, a gente quer ser muitos e cada um viver o seu bel prazer, o seu ministério. O ministério de Jesus foi eficaz porque ele levantou o ministério de pessoas. Ele levantou Pedro, mesmo fazendo coisa errada. Até o abençoado do Judas, ele investiu. Sabe por que ele não desiste de investir em pessoas? Então não pare de investir em pessoas. Ah, mas alguém me machucou, alguém me traiu, amado. Traíram Jesus também. Mas isso não parou o ministério dele. Coisas acontecem, um ferro afia o outro ferro. Mas o propósito é muito maior do que o meu sentimento. Eu trato o sentimento, mas fico no propósito, porque a roda precisa rodar. Para que o objetivo seja alcançado. E o propósito de Deus seja manifesto. Porque na unidade Deus manifesta poder. Amado, há coisas que vão acontecer na igreja, mas nós precisamos estar envolvidos no mesmo propósito. Amado, quando alguém recebe uma profecia que vai acontecer isso, se alegre. Ah, não, pelo amor de Deus, era eu. Deus errou o alvo, o carro era meu, o carro foi para ele. Amado, para com isso.
Porque quando é profecia para isso, você quer que você seja o alvo. Mas quando é profecia para você ajustar a tua casa, organizar as coisas, deixar de pecar, não, é com outro, é com outro. Para com isso. Precisamos entender que o propósito de Deus é trazer crescimento. E o crescimento vai estar envolvido em unidade. O meu braço não pode crescer fora do meu corpo. Fora do corpo, ele é uma peça considerada fora de utilização. E na unidade, Deus promove a alegria. Porque quando eu estou realmente envolvido no mesmo propósito, no mesmo sentimento, quando alguém promovido, rapaz, eu danço. Eita, aleluia, glória a Deus, ele está fazendo isso. Ele está crescendo, está avançando. Porque, amado, não quer dizer sobre nós, quer dizer sobre todos. Agora todos nós vamos cantar a segunda música. Todos juntos no mesmo lugar. Pode começar aí. Aqui não importa quem é baixo, aqui não importa quem é bateria, aqui não importa quem é guitarra, todos estão unidos numa mesma melodia. E essa melodia promove um ambiente a qual a unção desce. E a gente começa, alguns ficam arrepiados, outros já começam a cortar laço, não importa. Mas quando todos estão envolvidos, cada um no seu lugar, cantando a melodia dos céus, a unção desce e manifesta o seu propósito. E o nome dele é glorificado. Porque, amado, nenhum pai que tem filhos se alegra num filho estar querendo matar um ao outro. Mas onde há harmonia, a paz, eles estão reunidos. Até quando um está com dificuldade, o mais velho ajuda o mais novo, o mais novo ajuda o mais velho. E existe unidade, há uma alegria e paz nesse ambiente. Amado, deixa Deus alegre. Quando você está unido no mesmo propósito, para a expansão daquilo que Deus quer fazer, para que essa unção não apenas se manifeste em alguns cultos, mas esteja de uma forma tão presente, em que independente do ministro, as coisas vão acontecer. Porque, amados, não quer dizer sobre nós, tudo é sobre Ele. Quando Ele está presente, as coisas acontecem. Até aquele que não crê vai se manifestar também, porque a presença dele é poderosa. Amado, unção não se fabrica, unção não se copia. A unção é autêntica, mas essa autenticidade se manifesta na unidade. Você está vendo como é harmonioso, em que o teclado não briga com a guitarra, cada um na sua nota, mas na mesma melodia. O baixo com a bateria não estão brigando quem está fazendo mais barulho, mas cada um no seu propósito, cada um no seu lugar. As vozes entoando louvores e cânticos a Deus. Algo harmonioso que promove um ambiente. Fica de pé, por gentileza. Diga pra pessoa que está do teu lado: você é importante. Eu te amo em Cristo Jesus. E nós vamos estar unidos. Pode falar, vamos estar unidos para o propósito que Deus vai fazer nesse lugar. Vamos crescer. Não, você não está falando, vamos crescer, mas não vamos mudar nem a essência e nem na qualidade. Pelo contrário, nós vamos crescer, vamos expandir, aumentar na qualidade, aumentar na intensidade, aumentar na unção presente. Eu estou comprometido. Não, você falou até triste nessa parte, pelo amor de Deus. Eu estou comprometido a andar em unidade para promover para o mundo o que é ser um filho de Deus. Levante suas mãos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por algo tão precioso que está para acontecer. Eu declaro, Pai,
a unção recaindo de forma extravagante na tua vida, porque você decidiu andar em unidade. Tudo aquilo que estava meio que emperrado, eu declaro agora uma manifestação sobrenatural. 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 As correntes se Você não é burocrata espiritual. escutar o teu nome. Regra a câmara, não, baralhece. Ei, aqui, preciso só da sua voz. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.